Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Essa aqui é quase a quarta vez que eu estou tentando gravar, o inimigo não está deixando. Meu computador raramente trava, raramente tem problema. A única vez que ele começou a apresentar problema foi quando eu fui fazer um vídeo sobre a Trindade. Quando eu pego os assuntos polêmicos, o inimigo luta, luta, mas ele só tem dois trabalhos: levantar e cair. E esse tema, ele foi pedido por um grande amigo meu, Juan. Juan, peço perdão pela demora, mas como prometido está aqui o tema. Espero que os demais irmãos também se deleitem pelo conhecimento. E antes de começarmos, eu quero deixar bem claro aos irmãos que eu não tenho nada contra pensamento de ninguém, filosofia de ninguém ou contra alguma religião ou igreja. Pelo contrário, eu respeito, sou muito de boa. Posso não concordar, mas eu respeito. Você tem toda liberdade de não concordar comigo. Eu, claro, assim como eu também tenho a liberdade, mas estou avisando que aqui é a explicação da profecia, tá bom? Vamos lá. Bem, primeiro nós vamos ver o que que a Bíblia fala sobre o oitavo rei. Mas claro que eu não vou pegar jogado assim. Vamos ler o contexto da profecia do oitavo rei e entender ela. Apocalipse capítulo 17, versículo 3 diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata. Escarlata, irmãos, é cor vermelha, tá bom? Tipo isso aqui, ó, uma corzinha vermelha. E que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bom, nome de blasfêmia representa que essa mulher ou essa igreja ou esse povo religioso, tá bom? Que a igreja não é uma placa, somos nós, somos a igreja, que a igreja, ela tem nome de blasfêmia. O que significa isso? Ela é uma igreja cristã, que as pessoas acham que estão adorando a Deus, mas eles estão vivendo blasfêmias. O que é isso? Estão vivendo de uma maneira que a Bíblia condena ou que a Bíblia não aceita. Ou que de outra mesmo, a pessoa vive de um jeito, discordando da Escritura. Tá? Tem as 7 cabeças, vamos entender, e os 10 chifres. Em outro vídeo eu vou explicar com mais calma sobre os 10 chifres. Versículo 4 de Apocalipse 17. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Púrpura é um tipo de roxo e escarlate é vermelho. Então, a vestimenta das pessoas dessa igreja, normalmente, isso aqui, quando ele fala igreja, ele também fala sobre a liderança religiosa, né? Não é somente os membros. Então, a cor da vestimenta deles ou vai ser um tipo de roxo ou vermelho. E além da igreja ser adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Então, essa igreja é rica, porque ouro, pedra preciosa e pérola, só quem tem isso é rico, né? Eu, por acaso, eu não sou rico e eu nunca vi nenhuma pérola na minha vida. Se eu vi uma pérola, eu não sabia que era uma pérola, né? Aí, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia de sua fornicação. Então, essa igreja, um dos seus símbolos que essa igreja possui é um cálice, tá? Isso aqui é uma lata de refrigerante, que não é um cálice, mas é como se fosse, né? Mostrando-se para você entender. Vamos lá. Então, essa igreja tem um dos seus símbolos que é um cálice, só que na doutrina da igreja tem abominação e imundícia. Infelizmente, muitos cristãos acham que a abominação só é a ideia homoafetiva. Ah, um parênteses aqui, eu não tenho nada contra quem é homoafetivo. Eu tenho amigos, eu respeito, tenho amigas, eu respeito, não concordo. Mas estou explicando o que a Bíblia coloca, tá bom? De uma maneira mais, menos, como é que eu posso dizer? De uma maneira menos ofensiva, tá bom? Porque eu respeito as pessoas. Não concordo, mas eu respeito. Então, muitas pessoas dizem, não. A Bíblia diz que a abominação é criar intriga entre os irmãos. A abominação é você ser dono de um restaurante ou de um mercadinho, você ter dois preços, um para o pobre e um para o rico. E dentre outras coisas mais também, que a Bíblia menciona como abominação. E também menciona como imundície, tá? Então quer dizer que a igreja, ela vive de maneira liberal, ela vive de uma maneira libertina, como diz Paulo, e não seguem as regras de Deus. Mas ele termina o versículo 4 com a imundícia da sua fornicação. No Antigo Testamento, nós vemos Deus utilizar a palavra o povo adulterou contra mim, o povo fornicou contra mim, quando o povo de Deus
seguia outros deuses. Você não entendeu errado. A igreja cristã hoje segue outros deuses. Você não está entendendo errado. Segue coisas que não é Deus. É isso que está dizendo aqui. Versículo 5. E na sua testa estava escrito o nome, mistério. Então, na testa dessa igreja aqui, na mulher, né, representada, estava escrito mistério. E quem é essa mulher? A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Então, uma mulher só pode ser chamada de mãe se tiver filha. Isso quer dizer que existem pessoas, que existem igrejas, ou pessoas, nós somos a igreja, que seguem doutrinas dela. Por isso que ela é chamada mãe. Se eu obedeço a alguém na profecia, eu sigo as suas doutrinas, ela é minha mãe, tá? E versículo 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, essa mulher tem duas coisas na costa dela, na conta dela. O sangue dos santos, ou seja, essa igreja já perseguiu alguém no passado, já perseguiu. E vai perseguir também aqueles que têm o testemunho de Jesus. Ela vai perseguir. Por isso ela está com cálice com sangue. Ela matou. Isso é uma coisa pesada. Isso é uma coisa pesada. Agora vamos continuar lendo. Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Olha só, a besta aqui, onde a mulher está sentada. Eu falo assim, João, a mulher está sentada sobre uma besta. Ela foi e já não é. Ou seja, ela era importante, ela era alguma coisa grande, hoje ela não é mais. Mas ela vai subir do abismo e irá à perdição. Muitos acreditam que esse subir do abismo mostra um tipo de ressurreição ou uma falsa ressurreição. Outros acreditam que essa besta irá voltar a ter poder da mesma maneira que tinha antes de sua queda ou antes de sua ferida mortal, como descreve Apocalipse 13. Tem essas colocações. Aí, quando ela sobe do abismo ou sua ferida mortal é curada, né? Vamos colocar assim, os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Então, quando ela sair do abismo, as pessoas que não estão, eu estou falando aqui de cristãos também, não é só de ímpio, de cristãos que defendem mais placa de igreja, que defendem mais o que o pastor dela diz, do que o líder dela diz, do que a Bíblia. Cuidado com isso, muito cuidado. Então, eles vão admirar, né? Resumindo, puxar saco. 9. Aqui o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Então, essa igreja, ela foi construída em um local que embaixo dela tem 7 montes. Versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram e um já é. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco o tempo. Vamos entender isso aqui. O que é que a Bíblia está dizendo? Essa parte aqui parece um presente, né? Parece que João está vendo o exato momento que está acontecendo. Olha, João, 5, você está vendo esse cara que está aqui? Tô, 5 caíram. 5 morreram. Já era. Esse aí está agora. Mas vai vir um outro que ainda não veio. E quando ele vier, ele vai durar pouco tempo. É isso que está dizendo. Versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Agora ele fecha a besta. A besta que era e já não é ela também o oitavo. Então, o oitavo rei, ele é alguém diretamente ligado à besta. Ou seja, a besta vai voltar a comandar. E os 7 também eram da besta. Também seguem falsas doutrinas, né? E também vai à perdição. Quem seguir, perde a salvação. Por isso que tem, Apocalipse 14, os 144 mil que vão combater Babilônia. É no mesmo momento. Tá? Muito bem.
Qual é a única cidade que foi construída em cima de 7 montes? Você sabia que a Bíblia deu dica para a gente descobrir? Vamos ver. Qual foi a única cidade? Roma. Foi fundada em 753 a.C. e sobre uma das 7 colinas: Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, que rodeavam a comunidade primitiva. Outras colinas de Roma são a Pisciana, Janículo e Vaticano, né? Então, a única cidade do planeta que foi construída em cima de 7 colinas foi a cidade de Roma. Interessante, não? Então, está aqui um pouco de geografia. Eu não sou perito em geografia, mas está desenhado aqui onde Roma foi construída, tá bom? Cidade de Roma. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certinho. Agora, vamos ver o que é esse mistério de Apocalipse 17 que está dizendo. Nesse caso, eu peguei das fontes do próprio Vaticano, claro. Estou provando para os irmãos que a igreja de Apocalipse 17 e de Apocalipse 13 é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso aqui não vai imaginar tudo aos irmãos. E eu tive que tirar dela, porque eu estou falando dela. Então ela vai ter a resposta. A Bíblia já nos deu a resposta do que é. Agora, o próprio documento da própria igreja que representa vai dizer. Diz assim: o mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus pode dar-nos o seu conhecimento, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Então você não está entendendo errado. A Trindade é aquele mistério que está na testa da mulher de Babilônia. Ah, mas a doutrina da Trindade, não sei o quê. Você, basta ler, meus irmãos, o livro do Catecismo Católico. Não acredite no que falo. Pesquise. Hoje é tão fácil pesquisar. Se eu achei, você acha. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu, através do Concílio Eclesiástico de Nicéia, em 305 d.C., a afirmação de que o único Deus se revela em 3 pessoas divinas distantes, desculpa, distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem inventou a Trindade? Foi a Bíblia? Não. Foram os apóstolos? Não. A Igreja Católica Apostólica Romana. Foram eles que inventaram, no Concílio de Nicéia, no próprio Catecismo da Igreja Católica. É tão simples, irmão. Infelizmente, as pessoas não querem enxergar. Agora vamos ver o que que a Bíblia defende. Aqui é assim: trouxemos a profecia, explicamos o que é verdadeiro, o que essa igreja pervertida prega, e vamos trazer o que a Bíblia prega. Aqui é a informação completa. O que a Bíblia defende? João 17,3, Jesus Cristo fala: a vida eterna é esta. Quer ter a vida eterna, irmão? Siga as palavras de Jesus Cristo. Que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Algumas traduções dizem assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, ó Pai, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A tradução que eu coloquei no slide é a tradução católica. Então, o Pai foi tirado aí de proposital, porque eles defendem a ideia da Trindade. Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 8, versículos 5 e 6, e ver o que que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos e os cristãos daquela época acreditavam. Diz assim: porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Eu vou até ler o comentário. Como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6 destrói a trindade. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Eu vou repetir. Versículo 6. Todavia, para nós, Paulo botou no plural, os apóstolos. Para nós, há um só Deus, o Pai. Eu vou repetir. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Então, segundo Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, quantos deuses existem? Um só. Um, o Pai. Ponto. Aí ele explica de quem é tudo e em quem estamos. Então, eu estou em Deus.
E tudo é de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Vou repetir. E um só Senhor Jesus Cristo. Então, para os apóstolos, era um Deus e um Senhor. Não são dois, três deuses. Vamos seguir o que está escrito. Qualquer reclamação, reclame com Paulo. Ou, se você tiver coragem, com Deus. Tá bom? Então, tá aqui. Só existe um Deus e um Senhor. Nem Apocalipse, uma das traduções diz que Jesus ele é o governante da criação de Deus. Em outras versões, representante de Deus. Então, isso é muito importante saber também. Agora, o que o apóstolo João escreve sobre o mentiroso e sobre o anticristo? 1 João capítulo 2, versículos 22 e 23 dizem assim: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então, quem é o mentiroso? Que nega que Jesus é o Cristo. Achamos o mentiroso. Vamos atrás do anticristo. E o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Quando você diz que são um Deus em três, você está negando o Pai e o Filho. Você é anticristo. Sabia disso, irmão? Você é anticristo. Tá bom aí. Não temos o que falar. Qualquer que nega o filho também não tem um pai. Mas aquele que confessa o filho tem um pai. Você tem confessado o filho ou você tem confessado um Deus em três? O que você tem confessado? Agora vamos ver sobre o anticristo ou minico. Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 8 a 12. 8 diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o anticristo é o oitavo rei. É o oitavo rei. É a mesma pessoa que o Apocalipse descreve. Só que ele só vai ser destruído na volta de Jesus. 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora você imagina, o anticristo, ou o homem iníquo, como você queira chamar, ou o oitavo rei, escolha o nome que se achar mais interessado, mais seguro. Ele vai vir com a eficácia de Satanás. E quantos minis homens iníquos tem aí? Minis, pequenos, não comparado ao maior. Prodígios falsos, sinais falsos, Satanás dentro da igreja pregando, lá fazendo um monte de coisa e o pessoal achando que é Espírito Santo. Ai, eu respiro fundo, irmãos, eu respiro fundo. Eu vejo uns vídeos assim que me mandam, eu fico, meu Deus do céu, cara. Eu vejo todo. Para responder a pessoa me dói, irmão. Tem muita gente sincera por aí que quer aprender a palavra, que quer saber de Cristo. Então, meu Deus do céu. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que os perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Sabe por que algumas pessoas você prega, fala, prega, fala, prega, fala, prega, fala, prega, fala, prega e fala? Por que ela não se converte? Porque ela não ama a verdade. Ela ama o cargo dela, ela ama o salário dela, ela ama aqueles holofotes. Ela ama isso, ela não quer a verdade. É isso que acontece com muitos cristãos. É isso que acontece. Eu conheço gente que chegou para mim, Leone, tu prega a verdade. Tu sabe a verdade. Bora seguir. Não, quero. E eu estou falando de pastores, não estou falando de membro. Já conversei com pastores de várias denominações religiosas, alguns muito educados, outros eu não, nem de Deus são. Ah, você está julgando. O cara que, por eu pensar diferente, o cara que me xinga, me humilha, tem Deus no coração, tem outra coisa. Pronto. Resumindo. Ou alguns até já me empurraram, me agrediram, mas isso não faz parte da pregação. Então, é esse que é o ponto. É esse que é o ponto aqui. Por que não querem saber da verdade? Porque eles não querem. Se o líder não quer saber, imagina um membro. Mas tem gente sincera? Tem. Eu conversei com um senhor que era pastor de uma igreja. Nós estudamos a Bíblia. Ele viu que onde ele estava não estava pregando a verdade, ele saiu. E hoje, ele está, não sei o estado de cabeça que ele está agora, ele abriu um local que ele está pregando o evangelho. De maneira, de graça, sem essas cobranças exorbitantes que muitos fazem por aí.
O cara trabalha. Eu trago de graça aos irmãos do Evangelho. Aqui no canal que não tem Pix, não tem nada dessas coisas aí. Não quero essas coisas. Recebi de graça, vou dar de graça. É diferente. Eu trabalho. Tá? 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Você não escutou errado. Deus vai enviar a operação do erro para que as pessoas acreditem na mentira e não na verdade. Por quê? Porque elas não têm amor na verdade. Elas têm amor nos status. É tipo Nicodemos. Nicodemos foi ver Jesus de noite. Nicodemos sabia que Jesus era usado por Deus, mas preferiu estar entre os seus. É isso que as pessoas não entendem. Versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes estiveram fazendo mentira. Quando a pessoa recusa a Bíblia, defende a filosofia, defende isso, defende aquilo, o que acontece com ela? Ela vai perder a salvação. Nós temos que obedecer a Bíblia e é o que a Bíblia diz. O resto é para jogar fora. É resto. É resto. Uma vez um irmão chegou assim para mim: Ah, que você não quer aprender sobre a teologia? Eu vou fazer um vídeo específico por que que eu não quero. Nem faço questão de aprender teologia. Eu vou mostrar todos os erros doutrinários da teologia atual. Todos é muito. Mas a maioria, vou consertar. A maioria. Por quê? E eu vou mostrar para os irmãos que a teologia chama a Bíblia de mentirosa. Não perca esse vídeo. Próximo sábado. Bom, agora vamos ver sobre a vestimenta púrpura e escarlate, o roxo e o vermelho. Esses daí são umas vestimentas da liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando que eu não tenho nada contra pensamento religioso de ninguém. Aqui estamos explicando a profecia e mostrando as características que é demonstrado, tá bom? Então tá aí algumas imagens para você mostrar. Bom, agora que nós já abrimos a Bíblia e verificamos todos os pontos, vamos ver sobre os papas da Igreja Católica. Lembrando que eu não vou mostrar todos os papas aqui, porque vai levar um vídeo muito longo. Mas vou mostrar os últimos 10 e mostrar para os irmãos a característica de cada um deles e mostrar quem será o oitavo. Nós temos aqui o primeiro papa, o São Pio X, que ele é do Império Austríaco da cidade de Riese, ou Riese. Ele ficou 11 anos e 16 dias sendo rei, porque o Papa é coroado. Para quem não sabe, o Papa é coroado, então ele é um rei. E ele ficou desde 4 de agosto de 1903 até 20 de agosto de 1914, né? O segundo Papa foi o Bento XV, que ele veio do reino de Sardenha, na Gênova, cidade de Gênova. E ele ficou 7 anos e 141 dias. Ele começou 3 de setembro de 14 a 22 de janeiro de 22. Aí nós temos aqui o Pio VI, que ele é do Império Austríaco, da cidade de Décio ou Désio, que ele ficou 14 anos e 4 dias. Ele iniciou em 6 de fevereiro de 22 a 10 de fevereiro de 39. Ah, você percebe que a distância para eleger um novo Papa às vezes muda, um mês, alguns dias, isso é muito relativo. O Pio XIII, ele é da Itália, do próprio de Roma, e seu reinado durou 19 anos e 221 dias. Começou 2 de março de 39 a 9 de outubro de 58. Nós temos aqui o João 23, que ele é da Itália, Sotto il Monte, o Monte. Seu reinado durou 4 anos e 218 dias. Começou no dia 28 de outubro de 58 a 3 de junho de 63. Paulo VI reinou, ele veio da Itália, da cidade de Concésio ou Concésio. Seu reinado durou 15 anos e 46 dias. E a data de qual ele reinou foi 21 de junho de 63 a 6 de agosto de 78. Agora nós temos o João Paulo I, que é da Itália, Forno di Canale. Seu tempo de reinado foi 33 dias. E lembrando que esse Papa não foi coroado, tá? Então, o que significa isso? Quando um Papa ele é eleito, ele passa por uma cerimônia que ele é coroado. O João Paulo I não foi coroado, então ele não é rei. Então, esse aqui é um Papa que não pode ser chamado de rei porque não foi coroado. Então, ele seria um tipo de primeiro-ministro, algo assim. Mas como ele não foi coroado, ele não pode entrar na profecia como um rei, tá?
Então, ele foi, seu período, né, foi 26 de agosto de 78 a 28 de setembro de 78. Nós temos agora o João Paulo II, que ele é da Polônia. Eu não sei falar esse nome, é Wadowice, eu acho, ou Wadowice, não sei. Ele foi o maior papa no sentido de reino, 26 anos e 168 dias. Ele reinou 16 de outubro de 78 a 2 de abril de 2005. O Papa João Paulo II também não aceitou ser coroado. Ele não aceitou. Então, se ele não aceitou, ele não pode ser considerado um rei. Ele é como se fosse um tipo de primeiro-ministro. Ele era um papa mais humilde. Então, ele não aceitou a cerimônia de coroação. Então, ele não pode ser colocado como um dos 7 reis. Agora temos o Bento XVI, que era da Alemanha, de Martil, acho que é assim que fala. Seu reinado durou 7 anos e 315 dias. E ele começou 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, tá bom? E o último Papa, o Francisco, que é de Buenos Aires, Argentina, ele reinou 12 anos e 39 dias. Ele iniciou no 13 de março de 2013 a 21 de abril de 2025. E ele também não foi coroado. Ele também não teve a sua coroação, então também não é classificado como um rei, vamos dizer assim. Agora vamos para o nosso resumo. Nós temos ali 10 papas, o São Pio X, o Bento XV, o Pio XI, o Pio XII, João Paulo XXIII, João Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Francisco. Desses 10, 3 não foram coroados. Então, dos 10, 3 não foram coroados. Então, temos 7. Então, tudo indica que o próximo Papa pode ser o homem Nico, certo? Então, meus irmãos, que possamos ter compreendido um pouco sobre o oitavo rei, que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.